lá, então. Hoje é primeira roda de conversa, né, que a nossa querida TT organizou. Eu estou muito feliz com esse convite da TT para a gente fazer a roda de conversa toda quarta-feira, porque tem muito assunto para a gente tratar. Eu pretendo usar 1 hora, porque também eu sei que vocês trabalham, a gente também trabalha, então mais que 1 hora fica cansativo, né? Mas, assim, tem assunto para muito tempo. Então, a gente vai dividir aí em todas as quartas-feiras para que a gente possa falar desses assuntos. E aí eu queria pedir a participação de vocês também, tá? A qualquer momento. Levanta a mãozinha, manda no chat, abre o microfone e me pergunta, ou faz algum comentário sobre o que eu estiver falando, uma experiência, enfim, o que vocês quiserem, como o nome já diz, roda de conversa. Então, fiquem à vontade para participar da maneira que vocês quiserem, tá? Enfim, vamos lá. Eu acho que, para começar, eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou neuropsicopedagoga e psicanalista. A minha formação inicial é em pedagogia e letras. Eu sou pesquisadora e atuante nas áreas, né, que envolvem o desenvolvimento humano, as suas particularidades. Eu sou mãe atípica, eu tenho uma adolescente de 16 anos, que foi inicialmente diagnosticada com borderline, depois a gente descobriu com as minhas observações, falei, olha, não é só isso, tem um TEA aí, então ela é TEA nível 2, e, enfim, tem algumas outras comorbidades do TEA, como fobia social e tudo mais, e eu também sou neurodivergente, descobri isso já adulta, tardiamente, um assunto que eu acho que é importante a gente tratar numa outra roda de conversa, inclusive, são os diagnósticos em mulheres, o quanto é difícil a gente diagnosticar as mulheres por causa de uma coisa chamada masking, mas isso a gente vai falar numa outra roda de conversa. Então, assim, muitas mulheres são diagnosticadas tardiamente, e eu sou TEA nível 1, eu sou TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e também borderline. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Como neuropsicopedagoga, eu acredito que seja muito importante. É óbvio que as pessoas que não são neurodivergentes estão entrando na área da saúde mental, é óbvio que elas têm total capacidade de serem grandes profissionais, isso não tem dúvida, não estou desmerecendo eles, mas eu me sinto muito mais preparada para trabalhar com a neurodiversidade, com a neuropsicopedagogia, uma vez que, além de ter a vivência de mãe atípica, eu tenho a vivência de ser neurodivergente. Eu acho que isso não é uma coisa que vá atrapalhar o meu trabalho, a minha vida. Isso é uma coisa que vai acrescentar, vai me agregar, né? Porque eu tenho esse conhecimento na pele, isso corre no sangue. Então, sim, é, é uma. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é um superpoder. A gente, quando fala em neurodiversidade, quando a gente fala, né, autismo e TDAH e dislexia, a tendência, desculpa, a tendência das pessoas é tadinha, tadinha. Não, gente, não é tadinha e tadinha, não tem isso. Ai. Nós somos diferentes, né? Cada ser humano é um, ser humanos são diferentes, pensam diferente, aprendem diferente, amam diferente, se comportam de maneiras diferentes, e o neurodivergente é uma pessoa que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, onde o cérebro dele funciona de maneira diferente. Ponto. Né? Então, para começar, para começo de conversa, eu acho que isso é importante que a gente fale sobre a neurodiversidade. E o objetivo principal hoje aqui
é que a gente possa navegar por um território que muitas vezes gera confusão. A neurodiversidade e a distinção entre doença, transtorno e síndrome. Muita gente tem dificuldade em entender o que é uma coisa e o que é outra. Às vezes a pessoa vai falar do autismo, mas ele é doente, tem autismo. Não, ele não é doente, o autismo não é uma doença, né? Então, existem essas particularidades que são muito importantes que a gente fale certo, que a gente entenda corretamente. E aí, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pedir que vocês abram o microfone para quem quiser falar, para a gente começar a fazer, de fato, uma roda de conversa. O que vem à mente de vocês quando vocês escutam a palavra neurodiversidade? Quais são as primeiras associações que surgem na cabeça de vocês? Quem pode falar para mim? E aí, meu pessoal, quem pode falar para mim? Alguém se manifesta? Nada? Ai, gente, para de vergonha! Que isso? Sério que vocês vão me deixar assim, mó no vácuo? Não estou te ouvindo, Lu. Você que vai... Deixa eu abrir aqui, ver se eu abro o teu microfone. Peraí. Não, seu microfone não está aberto para mim. Escreve. A única pessoa que quis falar alguma coisa não vai, eu não vou ouvir. Escreve para mim. Aqui do lado das pessoinhas, aqui embaixo, tem um chat. Ó, aqui. Enquanto isso, eu vou dando aqui continuidade. Mas, quero que vocês se soltem, gente. Vamos falar comigo. Não me deixa aqui falando sozinha, não, senão eu vou ficar aqui falando a beça, porque eu falo, hein? Mas vamos lá. Eu sei que tem gente aí que entrou agora que também gosta de um papo, gosta de falar, mas está tímido, porque tá bendito ao fruto entre as mulheres, né, seu Thiago? Com vergonha, mas vai falar. Vamos lá, então, gente, olha só. O termo, ele evoca diferentes ideias, né? Quando a gente fala de neurodivergência, é natural que evoque diferentes ideias. Somzinho, alguém quer falar? Na essência, a neurodiversidade é o seguinte, claro que de forma muito simples, né? É o reconhecimento de que as variações neurológicas são uma forma natural e valiosa da diversidade humana. O que é isso? O que isso significa? Assim como a gente tem diversas etnias, diversas culturas, diversas orientações sexuais, identidade de gênero, a gente também tem diferentes formas de processar informações, de aprender, de interagir com o mundo, que são resultado de variações do nosso sistema nervoso. Então, isso que eu estava falando lá no início, né? Isso é a neurodiversidade, são formas diferentes. A Lu botou aqui, neurocognitivo, diversidade. Pois é que algumas pessoas ainda não entendem o termo neurodivergente. Né? Eu vejo muito, vocês devem ouvir muito também, pessoas falando, porque eu trabalho com crianças especiais. Isso ainda é falado, porque era um termo usado há tempos atrás, mas a gente não usa mais. Especiais somos todos. Todo mundo é especial de alguma maneira. A sua maneira, cada um tem a sua especificidade. Então,
Desculpa, gente, eu estou olhando aqui para o lado, porque de repente tem alguém querendo entrar e não está conseguindo, tá? Eu estou com uma tela aqui, uma tela aqui. Então, a gente precisa aprender a usar os termos corretos. A neurodiversidade abarca tudo, a neurodivergência abarca tudo, né? E aí depois a gente entra nos transtornos, nas síndromes. Essa perspectiva, ela desafia a visão tradicional, essa perspectiva de neurodiversidade, ela desafia a visão tradicional, né, que patologiza certas doenças neurológicas, que enquadra ela como os desvios, como alguns desvios padrão. É, a neurodiversidade, ela convida a gente a olhar para essas variações como parte do espectro humano. Olha aí, a gente fala de espectro autista, mas a gente esquece, quando fala isso, do espectro humano, ou seja, da riqueza de características humanas, né? Com pontos fortes, com desafios, com abordagens diferentes. E aqui surge uma questão que eu acho crucial. A neurodiversidade, ela, ela abraça a variação, onde se encaixam os termos doença, transtorno, síndrome, onde é que entra isso? Então, vamos lá. Eu vou começar. Alguém arrisca definir aqui para mim doença, transtorno e síndrome? Meus tímidos. A Lu só ri, né, Lu? Alguém arrisca, gente? Vamos lá. Até o final, quero ver vocês falando, hein? Vê lá que eu vou ficar aqui rouca. Vou até beber uma aguinha aqui. Peraí. Vamos lá. Vou falar para vocês. Vamos começar por doença. Em geral, uma doença ela é caracterizada por uma etiologia específica, uma causa bem definida. Por exemplo, como um agente infeccioso, uma disfunção orgânica. Síndrome, a Luana está aqui falando para mim, síndrome são sinais e sintomas, mas significa que é doença. Não mesmo. Síndrome é uma coisa, doença é outra completamente diferente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma causa definida, doença, ela tem uma causa, um agente infeccioso, uma disfunção orgânica, ela pode ser caracterizada por uma patogênese, que um monte de gente aqui entrando, uma patogênese que é o mecanismo pelo qual a doença se desenvolve, e geralmente ele apresenta sintomas consistentes, sinais. Por exemplo, se eu tenho uma doença, a gripe ela pode me causar febre, dor de garganta, dor no corpo, coriza. Isso é uma doença. O AVC, o AVC, que é um acidente vascular cerebral, é uma doença neurológica que ele apresenta muitas vezes a paralisia de um lado do corpo, ou entorta um pouquinho o rosto, uma paralisia facial. Então, é muito marcante. Por exemplo, e uma outra coisa importante. A doença ela pode ser identificada por exames e ela tem um prognóstico, ela tem um tratamento, onde, feito o tratamento, a doença cessa, né? A doença pode deixar resquícios, pode deixar algumas características, como o AVC, por exemplo. O AVC, ele causa os problemas lá, ele causa paralisia, que pode ser revertida total, parcial ou não, mas ele é tratável. Ele vai lá, a gente vai lá, trata, né? Tem
características muito marcantes. Exatamente, Lu. Quando pode haver o processo de cura, ou é óbvio, tem algumas doenças que a gente não tem, que ainda não tem cura, porque a gente ainda não descobriu, mas você tem um processo de tratamento, nem que seja um tratamento paliativo, né? Então, doença ficou claro aqui para vocês? Ficou alguma dúvida em relação à doença? Se tiver, manda aí para mim no chat, tá? Transtorno. Esse é o termo que é mais frequentemente utilizado. O transtorno, né, no campo da saúde mental especialmente, o transtorno ele é caracterizado por um conjunto de sintomas e comportamentos, olha a diferença, sintoma e comportamento, que causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento da vida de uma pessoa. O próprio nome já diz, é um transtorno. Ele causa transtornos em algum campo da vida dessa pessoa. No social, no ocupacional, no acadêmico, na família, enfim, ou em todos. A diferença, diferente de uma doença, a etiologia dos transtornos neurológicos e mentais, geralmente, ele é multifatorial. O que é isso? Ele tem vários ele vem de vários lugares. Ele não tem uma causa específica, uma causa única, né? Por exemplo, como uma bactéria. Ah, eu estou com uma doença que foi causada pela bactéria tal. É uma causa, é um fator. O transtorno não, ele é multifatorial. Ele envolve uma complexa interação entre fatores genéticos, ambientais, neurobiológicos, e muitas vezes a gente ainda não compreende completamente o transtorno. A gente sabe que, olha, ele pode ter um fator genético, mas ainda não se sabe ao certo qual é esse fator, né? Ainda não tem, a gente ainda não esmiuçou isso de uma forma em que a gente possa ir lá no ponto do que causou. Exemplo de transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, inclui o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dislexia. É importante a gente ressaltar aqui que ter um transtorno não significa estar doente. Significa que a pessoa apresenta um padrão de funcionamento neurológico que vai diferir, que vai ser diferente da maioria, e que em determinados contextos pode gerar desafios mais significativos. Ou seja, a dislexia, que vai causar um desafio muito significativo na vida acadêmica da pessoa, o TDAH, que gera um desafio na vida acadêmica, no trabalho, às vezes na vida pessoal, né? Dependendo de como a pessoa lide com esse transtorno, e assim por diante. E quando a gente fala do transtorno do espectro autista, é fundamental a gente entender que a própria condição ela se manifesta de uma forma incrivelmente diversa. E aí é assunto também para uma outra roda de conversa. Deixa eu responder a Luana aqui. Só avisar ela que eu estou gravando, para ela ver depois, tadinha, ela está com sono, aí ela saiu. Então, vamos lá. O transtorno do espectro autista, o TEA, quando a gente diz que o autismo é um espectro, a gente está se referindo à vasta gama de características, habilidades e desafios que as pessoas autistas podem apresentar. A ideia de espectro busca justamente isso, romper com a visão antiga e homogênea do autismo. Eu mesma vou contar aqui para vocês uma situação com a mãe de uma paciente minha. Eu tenho até isso em vídeo gravado, contando a situação, porque eu acho que é muito
é muito característico. Ela foi diagnosticada, nós fizemos o rastreio, né, teve lá o atendimento com o psiquiatra, ele realmente deu o laudo de autismo, nível 2, e aí a gente, conversando, ela falou assim, Tati, olha, mas é autismo mesmo? Eu não vejo a minha filha como autista. Eu não enxergo o autismo nela. Aí eu falei, mãezinha, olha só, o autismo a gente não vai enxergar olhando para a pessoa. Existem algumas síndromes, por exemplo, como a síndrome de Down, que a gente vê no rosto, porque tem características físicas. O autismo não tem características físicas, tem características comportamentais. E aí eu fui conversando com ela e eu entendi que a visão dela, o pré-conceito dela sobre o autismo é de que o autista é aquela pessoa que tem uma necessidade de suporte grande, que tem dificuldade na fala, que tem dificuldade de locomoção, que tem dificuldade de se expressar, que tem, né, dificuldade acadêmica muito significativa. E aí a gente foi conversando e ela foi entendendo. E hoje ela chega para mim e fala assim, olha, ela faz isso, 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 e eu tenho entendido que é o autismo e tal. E aí ela começou a entender melhor. Então, é isso que a gente está falando aqui do espectro. O espectro, ele tem que romper com essa visão homogênea do autismo e reconhecer a singularidade de cada indivíduo. Eu falo para os meus pacientes, quando são diagnosticados com autismo, exatamente isso. Cada pessoa é única. Assim como cada ser humano é único, cada autista é único, ninguém vai ser igual a ninguém, e pronto, está tudo bem. O que é importante é a gente lidar com as dificuldades, com os desafios que o autismo apresenta a cada um de nós. Isso é que é importante. E não a gente ficar tentando classificar, mas o meu filho é autista e o seu é autista, mas eles são tão diferentes. Sim, somos pessoas, somos seres humanos. Algumas pessoas autistas, por exemplo, elas podem ter habilidade de comunicação verbal fluente. Eu sou autista, eu tenho uma facilidade de comunicação, eu brinco que eu sou aparecida, eu adoro uma câmera, eu não tenho dificuldade com isso. Mas eu tenho outras dificuldades que me travam. Então, cada um é um, né? Algumas pessoas têm dificuldade com interação social, outras podem ter comunicação não verbal, necessitando de um suporte maior. Algumas podem ter alguns interesses específicos, intensos, que a gente chama de hiperfoco, enquanto outras podem ter uma gama mais ampla de interesse, e outras podem se interessar por tudo, mas nada profundamente. Pode. Algumas pessoas apresentam uma sensibilidade sensorial acentuada. Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade a som, a certos sons. É meio paradoxal, eu me acalmo colocando meu fone de ouvido e ouvindo um heavy metal, um metal pesado. Eu me tranquilizo, assim. Quando eu estou na rua, eu boto meu fonezinho e boto um metal pesado para eu ouvir. Está ótimo, é uma zoeira no meu ouvido, mas que me acalma. Mas se passa uma moto na rua com aquele som estridente, com aquele escapamento furado, é uma sensibilidade que chega a me dar uma dor física. Realmente uma dor física. Então, essas peculiaridades são próprias do espectro, né? Assim como luzes, texturas, sons e cores e sabores e assim por diante. Alguém aqui, algum de vocês que estão aqui, estão dentro do espectro autista? Queria saber se tem alguém aqui neurodivergente. A Lu falou alguma coisa aqui. Enquanto pode também refletir que doença é algo que pode ocorrer em processo de cura, enquanto demais não, tendo apenas um equilíbrio dos seus principais pontos específicos,
ocorre esse equilíbrio caso ocorra um processo terapêutico, acompanhamento. Lu tem TDAH e TEA, Lu. E você me fala um pouquinho, como é que é essa tua... Você tem alguma hipersensibilidade? Aqui. Eu tenho dificuldades com sons agudos. Eu sou igual cachorro, tem som que só eu escuto. As pessoas à minha volta não escutam e eu estou assim, ai, gente, está apitando, tem um barulho, não sei o quê. Eu não estou ouvindo nada. Aí ele fala, eu sou igual cachorro, só eu escuto. Enquanto a Lu tá falando, está escrevendo aí para gente, eu vou pular um pouquinho aqui. Bom, e aí tem, né, alguns exemplos. Comunicação e interação social pode ser um desafio, comportamentos e interesses, ou seja, uma pessoa pode ter rotinas mais rígidas, outra pode apresentar movimentos repetitivos, outra pode ter uma necessidade maior ou menor de rotinas fixas. Processamento sensorial, como eu estava aqui falando, uma pessoa pode ser extremamente sensível a ruído, luz forte, luz piscante é uma coisa que causa problema, aquela estroboscópica, né, que tem até nos filmes e nas séries, aquele informe, né? Essa série tem luzes estroboscópicas, pessoas sensíveis, que inclusive podem causar algumas crises. Barulho, bater a caneta, ar-condicionado, ventilador, interação social. Muitas pessoas falam, Lu, ar-condicionado e ventilador, o que tu faz no calor, mulher? Abana, você mora onde, Lu? Você é carioca? Eu espero que você diga que eu moro no sul. Ah, o barulho do ar-condicionado e do ventilador que te incomoda. Ah, tá. Menos mal. Não é uma sensibilidade sensorial de tato, de audição, menos mal. Dá para reverter, dá para, né, equilibrar. Imagina, me deu até um negócio agora, quando você falou em ar-condicionado e ventilador, eu no Rio de Janeiro, 45 graus na sombra, eu não sei o que eu faria da vida. Então, gente, em resumo, a ideia do espectro, ele enfatiza que o autismo ele se manifesta de maneira única em cada indivíduo. Não tem um tipo de autismo, mas uma diversidade de perfis dentro do espectro. Né? Compreender essa variabilidade é crucial para a gente evitar generalizações. Para a gente evitar estereótipos, para a gente oferecer o suporte necessário, as intervenções mais adequadas às necessidades específicas de cada pessoa autista, né? Promover o desenvolvimento do bem-estar, para a gente parar de ouvir aquela coisa assim, é frescura, é mimado, é preguiça, né? Da coceira quando eu escuto alguém falando alguma coisa desse tipo, porque ainda, infelizmente, existe essa falsa ideia de que, mas se eu consigo ficar no meio de uma multidão cheia de gente e tudo bem, por que o outro não consegue? Porque não consegue, porque ele é diferente de você, né? É... Aí, vamos falar do seguinte. Vocês têm alguma dúvida? Eu não sei exatamente qual é a área profissional de vocês. Olha isso, a Lu está falando aqui, no trabalho eu sou chamada de estranha. É bullying, né? Aí a gente tem um outro problema, é bullying. É uma falta de respeito absurda às características de cada um.
A gente precisa respeitar as características. E aí eu queria saber de vocês qual a área que vocês trabalham, se vocês trabalham com neurodivergentes, se vocês têm alguma dúvida em relação aos transtornos, à neurodiversidade, se vocês querem contar alguma coisa para mim, alguma vivência pessoal, se alguma coisa que vocês tenham ouvido, passado, vivido, enfim, né? Como a Lu está falando aqui do trabalho dela. E uma coisa que é importante é a gente perceber, né, essa distinção no dia a dia. É fundamental a gente entender que a perspectiva da neurodiversidade, acho que a Lu está digitando, enquanto isso eu vou falando aqui, para não ficar esse silêncio ruim aqui. É importante a gente entender que a perspectiva da neurodiversidade, ela nega a existência de transtorno, ou melhor, ela não nega a existência de transtornos, nem os desafios que eles trazem para a gente. O que ela propõe é uma mudança de olhar. A gente precisa mudar a maneira de enxergar. Em vez de focar no déficit, na patologia, no desafio, a gente tem que buscar reconhecer os pontos fortes, as habilidades, as formas únicas de pensar e aprender das pessoas neurodivergentes, e a gente aprende com essas pessoas, né? Os típicos aprendem com os atípicos, assim como os atípicos aprendem com os típicos. Vou ver aqui que a Lu está mandando mensagem. Tem mais alguém aqui falando? Já Sônia, falei certo o seu nome? Boa noite, eu tenho 2 filhas. Falei, que bom, adoro quando eu acerto, gente. Eu tenho 2 filhas com deficiência intelectual e o meu neto tem TDAH. E aí, Sônia, você quer abrir o microfone, se quiser falar um pouquinho sobre isso, como é, como é que funciona, se quiser contar alguma coisa, fica à vontade, tá? A Lu está dizendo aqui que é psicopedagoga clínica institucional, trabalha na área de saúde. Gente, olha isso. Muitos profissionais ainda apresentam muito achismo e ignorância. Concordo plenamente com você, Lu. Agora, vamos voltar 2 comentários atrás. A Lu disse para mim assim, no trabalho eu sou chamada de estranha. Aí ela depois fala para mim, eu sou psicopedagoga, eu trabalho na área de saúde. Gente, explode a cabeça da gente, que isso, né? Eu sei, eu vivo essa realidade também, eu compartilho dessa realidade com você, e realmente, eu vou falar ainda de síndrome, mas eu queria falar uma coisa para completar isso aqui. A Sônia está falando que é neuropsicopedagoga clínica, tem uma janelinha aqui, tem pacientes com TEA. Boa noite, Sônia, obrigada por você também estar participando. Pois é. E aí, olha só, a minha vivência, como eu falei lá no início, algumas pessoas não ouviram, eu sou formada em pedagogia e letras inicialmente, né? Minha formação básica é essa. E como a minha vida acadêmica, minha vida profissional, perdão, foi me levando sempre para a neurodiversidade, para trabalhar com os neurodivergentes dentro da escola, como coordenadora, como diretora, né, como professora, enfim, eu estava sempre indo, né, sendo levada, na verdade, porque eu acho que é muito isso, né? A vida vai encaminhando, o universo conspira para a gente chegar aonde a gente está hoje, e eu fui levada para a neurodiversidade, e aí eu fui fazer a neuropsicopedagogia. E eu cheguei a dar aula num projeto do Instituto Votorantim, maravilhoso, que eu adoro falar dele, que era um projeto de aulas online para professores da rede básica de ensino do Brasil inteiro. E o Instituto Votorantim levava essa educação continuada para professores de lugares onde não chega nada, mal chegava a internet.
Não chegava curso, não tinha faculdade, não tinha nada. Então, era para essas pessoas. Então, eu tinha professores de escola rural, de escola indígena, de escola, né, urbana, professor lá da educação infantil até o ensino médio, tinha de tudo. Juntava assim, um grupo de 40 professores de toda sorte de professor que vocês podem imaginar. Isso foi muito rico para mim. E aí, eu tendo a neuropsicopedagogia, eu me senti na obrigação de cada vez estudar mais, para que eu pudesse levar para essas pessoas o maior conhecimento possível, para que eles pudessem transmitir para os alunos deles. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa minha vivência de dentro da escola, como coordenadora e diretora, me fez ver que, infelizmente, existe uma deficiência gigantesca de capacitação para os profissionais da educação, assim como para alguns profissionais da saúde, como a Sônia aqui na luta falando, né? Existe, sim, tem muita gente dizendo, eu sou neuropsicopedagoga, eu sou psicopedagoga, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho com aba. E que bom que tem tanta gente se envolvendo com isso. Mas falta ainda conhecimento. Tem muito certificado, mas tem pouco conhecimento. E aqui eu não estou julgando, tá, gente? Não é uma acusação, não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou dizendo isso para dizer que, por diversos motivos, sejam eles quais forem, por falta de tempo, por falta de cursos bons, por falta de dinheiro, por falta de, enfim, por falta de, seja lá. Mas eu tive a oportunidade de ver isso, e aí eu acho que é importante dizer que existem aquelas escolas que fazem o mínimo que acham que estão fazendo já o máximo. Né? Ah, eu sou uma escola inclusiva. Por quê? Porque eu aceito neurodivergentes na minha escola. Mas você faz um PEI para o teu aluno? Você tem um professor que você capacitou? Você proporcionou uma capacitação decente para esse professor? Você proporciona encontros, como a gente está fazendo aqui hoje, para que as pessoas possam se atualizar do assunto? Você sabe? Então, tem muito disso. Me dá licença um minutinho, que eu tenho um peludinho aqui querendo sair, gente. Coisas de ao vivo. Ao vivo é assim. Eu tenho um peludinho que é meu filhote, e aí eu precisei abrir a porta. Pronto. Então, assim, gente, eu acho que isso é muito importante. E pode ser assunto de outras rodas de conversa, porque eu ainda preciso falar da síndrome, a gente tem aqui mais ou menos 15, 20 minutinhos. E aí já falei de doença, já falei de transtorno, vamos falar de síndrome. A síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos e caracterizam uma condição particular. Então, vamos lá. A doença, ela tem sintomas pontuais. Você consegue detectar. Você vê ali, é dor de garganta, é febre, é dor no corpo, é paralisia facial. Você sabe, é dormência. Você sabe, pelos sintomas, você vai detectar a doença, vai medicar. Se você não conseguir curar, você pelo menos vai dar uma possibilidade de controlar, né, ou uma situação confortável àquela pessoa doente. O transtorno, ele causa, ele é multifatorial, então ele não tem um ponto de onde ele urge, mas ele te causa prejuízos em várias situações da sua vida. Ele te causa prejuízo
na sua vida pessoal, ele pode te causar prejuízo na sua vida profissional, ele pode te causar prejuízo na sua vida, no seu relacionamento social, e assim por diante. A síndrome, ela pode ter uma causa genética, ela pode ter uma causa ambiental, ou ele pode ter uma causa desconhecida. Algumas síndromes neurológicas, por exemplo, elas podem estar associadas a padrões específicos de neurodesenvolvimento ou a condições médicas subjacentes. Um exemplo, que eu já falei aqui, inclusive, já citei, é a síndrome de Down, que possui características neurológicas e físicas muito distintas. A gente consegue detectar, a gente consegue perceber que aquela determinada pessoa tem a síndrome de Down porque ela tem características físicas. E aí tem um parênteses, mas eu não vou não vou adentrar muito nisso, mas existem 3 tipos de síndrome de Down. Vocês sabiam disso? Vocês têm conhecimento disso? Deixa eu ver aqui, a Sônia estava falando, eu tinha perguntado para a Sônia, né? A última avaliação que fiz, uma criança com 2 anos e 5 meses, encaminhei para o neurologista que deu o laudo e o pai se recusou a aceitar e cancelou o convênio da criança. Precisamos divulgar mais dentro das minhas intervenções, faço visitas na escola. Perfeito, Sônia, exatamente isso. Deixa só eu terminar aqui o transtorno, a síndrome, que eu vou comentar, que isso é muito importante. Espera aí que eu me perdi. Então, a síndrome de Down, que eu estava falando, eu tenho um vídeo, quem quiser entrar lá na minha página no Instagram, @neurocuca, entra lá, tem alguns vídeos, eu falo sobre essa questão da síndrome de Down. Quem quiser me chamar depois também, eu tenho um grupo meu que eu solto uns vídeos, umas informações, umas coisas interessantes sobre a neurodiversidade, a neurodivergência, e aí eu falo sobre, eu caracterizo esses três tipos de síndrome de Down. É bem interessante, é um conhecimento que eu acho que é válido para quem trabalha com neurodiversidade, tá? E uma coisa importante, que é muito importante a gente notar. Um transtorno, ele pode ser parte de uma síndrome. Nem sempre é o caso, tá? Mas ele pode. Ou seja, uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela pode apresentar características do transtorno do espectro autista. Mas o TEA em si não é uma síndrome, é um transtorno. E aí eu tenho a síndrome de Down e tenho uma comorbidade que vem junto com a síndrome de Down. Isso pode vir a acontecer, nem todo Down é TEA, tá? Para a gente consolidar o que a gente discutiu até agora, se vocês quiserem participar, se quiserem falar um pouquinho, me darem exemplos, como a Sônia está me dando aqui, né, de características do trabalho de vocês, de vivências de vocês, a hora é agora, tá? A Sônia estava falando aqui que o pai se recusou a aceitar e cancelou o convênio da criança. Gente, isso acontece muito. Infelizmente, os familiares, eles têm dificuldade, foi o que eu falei lá no iniciozinho, né? Que às vezes a pessoa, não, meu filho não tem cara de autista, não tem, autista não tem cara, TDAH não tem cara, dislexia não tem cara, não é assim que funciona, né? As pessoas têm que começar, a gente que trabalha com a neurodiversidade, a gente que trabalha com a saúde mental, nós precisamos levar conhecimento, a gente precisa normalizar que existe transtorno, existe síndrome, que essas coisas existem, elas estão aí. E a gente precisa aprender sobre elas, a gente precisa conhecer sobre elas, para que a gente possa respeitar o outro. E aí, às vezes, acontece da gente começar a estudar,
aprender e descobrir as coisas, e aí eu descubro sobre o TDAH, e aí eu começo a ver as características, aí eu trabalho com alguns TDAH, e aí eu trabalho com alguns autistas e dislexia, e de repente uma luzinha vem na minha cabeça e, opa, peraí, mas eu também sou assim, eu também sou assado, e às vezes a gente descobre na gente. E aí a gente vai fazer um rastreio e fala, opa, ó, eu estou dentro desse grupo aí de neurodivergentes. Isso pode acontecer. Quantas pessoas não descobrem as suas síndromes e transtornos já adultos? É muito comum isso acontecer. Então, aquela frase que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu. Ah, todo mundo é um pouquinho autista. Ai, gente, arrepia, os cabelos fazem, sabe, da tremelique, porque não é, não. Tem muito autista por aí? Tem. Por quê? Porque a gente está conhecendo mais, porque a gente está se inteirando mais, a gente está aprendendo muito mais. Os autistas não começaram a pipocar do nada, a sair do ralo de repente. A gente é que mudou o nosso olhar, como eu falei mais cedo, a gente começou, perdão, a gente começou a desenhar o nosso olhar de uma maneira que a gente enxerga o outro de uma maneira melhor, de uma maneira mais apropriada, né? Já Sônia disse, infelizmente, ainda acontece muito a não aceitação da família. Eu sou professora, já trabalhei com educação especial, sou psicopedagoga. E na escola que trabalho tem muitas crianças que, infelizmente, a família não aceita. Pois é. E aí, eu vou propor aqui para vocês, eu vou pensar melhor sobre isso nessa semana, mas vou propor aqui para vocês da gente falar um pouquinho sobre isso, já, Sônia, numa próxima roda de conversa, porque agora a gente já está no finalzinho, então não dá para falar muito sobre isso, mas eu acho que é importante. Como é que a escola e os profissionais da educação vão, é, vão trabalhar com aquela criança o que é ético, o que não é ético, o que eu devo fazer, como é que eu vou agir se os pais não aceitam. Porque o que acontece? Eu fui coordenadora e diretora, eu fazia o quê? Ó, estou de olho naquela criança ali faz tempo. A professora veio para mim e falou assim, Tati, olha, dá uma olhadinha, passa um tempinho aqui na sala, estou desconfiada que tem alguma coisa ali. Aí a gente começa a observar, né? Tem sempre alguma coisa que chama a nossa atenção. Aí a gente começa a observar. E aí a gente fala, olha, pode ser preciso fazer um rastreio, mas pode ser que tenha um TDAH, pode ser que tenha uma dislexia, você começa a olhar o caderno, você começa a acompanhar a criança no aprendizado, e aí você percebe, olha, pode ter alguma coisa ali, a gente precisa conversar com a família. E aí a gente chama a família, paizinho, mãezinha, vamos sentar para bater um papo? Olha, tem observado, aí você leva o caderno, você leva o livro, né? Você mostra, você leva lá o DSM-5 para falar dos transtornos e síndromes, as características, aí você compara, aí a mãe às vezes até fala assim, eu não tinha observado isso, assim, assim, em casa ela assim, ela sempre vai lembrar de alguma coisa. Mas aí quando você fala assim, paizinho, mãezinha, vamos fazer um rastreio? Eu vou fazer aqui um documentinho indicando para você procurar um neuropsicopedagogo, uma neuropsicopedagoga, né, psicólogo e tal. Vamos fazer um rastreio para a gente tirar da cabeça ou para a gente confirmar. Não estou dizendo que sim nem que não. Vamos tentar só para a gente esclarecer, não ficar no si. Aí já era, aí acabou. Já a Sônia vai concordar comigo. Aí acabou. Tem pai e mãe que falam, não. Não, meu filho não tem problema, não. É preguiçoso. Às vezes ele erra um negocinho aqui, ele espelha uma coisa, não é normal. É preguiçoso, é porque ele não tem má vontade de fazer o dever de casa. Ou porque a professora não ensina direito. E aí a gente não tem o respaldo do pai, da mãe, da família, para poder trabalhar com aquela criança. E por quê?
a gente não tendo respaldo, a gente tem certa dificuldade de trabalhar com a criança? Porque a escola, ela fica vulnerável. E aí eu vou defender a escola, eu vou defender a professora, sim, porque ela fica vulnerável. O laudo, ele serve para, dentre muitas coisas, duas coisas imprescindíveis. A primeira é para direcionar a gente, para saber o que a gente vai trabalhar com aquela criança. Quais são as dificuldades dela, o que ela tem, qual é a síndrome, qual é o transtorno. Aquela criança é TDAH. Beleza, ela é TDAH, e aí eu tenho que saber aqui quais são as orientações, quais são as indicações da equipe multiprofissional. Beleza, a escola vai receber aquilo e vai ter um direcionamento, ela vai saber o caminho, senão fica tudo muito abrangente, tudo muito solto. E um outro motivo é o respaldo da escola. Você imagina que a Jassônia tem uma criança TDAH, vamos botar uma disléxica. Jassônia tem uma criança disléxica na sala dela, e aí ela começa a adaptar as atividades, ela dá folhinha para todo mundo, mas para essa criança ela dá uma folhinha adaptada. Porque ela é uma psicopedagoga e ela sabe o que fazer. Ela já percebeu a dislexia. E aí ela adapta uma folhinha. E aí ela adapta outra folhinha. E aí, na hora da prova, ela pega essa criança disléxica, pede para a coordenadora, Tati, ela pode fazer a prova aqui na tua sala? Ela pode fazer essa prova aqui adaptada na tua sala? Beleza. E aí a mãe sabe disso, a filha chega lá em casa, fala, fiz a prova na sala da tia Tati. Aí ela olha a prova da filha, ela recebe a prova da filha, olha a prova do coleguinha. O coleguinha vem, aqui, tirei 9,5. Aqui, mas por que minha filha tem a prova diferente? E aí a escola pode ser processada. A escola pode ser acusada de discriminar aquela criança. A professora, a Jassônia, pode ser processada. Ela pode ser acusada de estar discriminando. E aí danou-se, gente. E aí deu ruim. E aí a escola vai ter a sua imagem, a escola que estava querendo ajudar, a Jassônia que estava ajudando, vai ter a sua imagem arruinada por conta de uma família que não aceitou aquilo, não entendeu aquilo como uma ajuda. Então, por isso, a gente precisa do laudo. Tati, mas o que eu vou fazer? Minha aluna tem dislexia e eu não vou fazer nada? A gente vai bater na tecla com a família, a gente vai bater na tecla com a escola. Se a coordenadora não conseguir nada com a família, a gente fala com o diretor, a gente vai até Deus. A gente dá o nosso jeito, mas eu preciso de um laudo. É importante a gente falar disso. Né? E isso pode dar aqui um assunto pano para manga, né? Como a gente fala. Uma coisa que eu queria reforçar com vocês, para a gente fechar, que já são 9h30, vocês devem estar com fome, com sono, querendo tomar um banho, descansar e cansados de ouvir a minha voz, é o seguinte. Algumas coisas que eu acho muito importante é o seguinte: a neurodiversidade é um paradigma que celebra a variação neurológica como algo natural e valioso. Vou repetir, eu acho essa frase importante. A neurodiversidade é um paradigma que celebra a variação neurológica como algo natural e valioso. Isso tem que ser um mantra para a gente. Isso tem que ser um mantra, a gente tem que sair espalhando isso para tudo que é canto, para os 4 cantos do planeta. Né? O planeta não tem canto, mas é assim que a gente fala. Né? Doença geralmente envolve uma causa específica e alterações orgânicas identificáveis. Doença. Transtorno é caracterizado por um conjunto de sintomas que causam sofrimento ou prejuízo significativo com etiologia multifatorial. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos e caracterizam uma condição. Ter um transtorno não significa estar doente, mas sim apresentar um padrão de funcionamento neurológico. Bati a caneta aqui, me lembrei da Lu.
A Lu deve ter caído. Eu bati a caneta aqui, lembrei dela. Vou largar a caneta. Vou começar de novo. Ter um transtorno não significa estar doente, mas sim apresentar um padrão de funcionamento neurológico diferente que pode gerar desafios. Vamos quebrar esse hábito da gente falar dificuldades, não desafios. É difícil, mas são desafios. É fundamental a gente adotar uma linguagem que seja respeitosa e inclusiva, que reconheça tanto as potencialidades quanto os desafios das pessoas neurodivergentes. Certo? E, gente, para finalizar, eu quero agradecer muito vocês, são 9h33, pontual, né? Prometi 1 hora, estou aqui fazendo 1 hora e um pouquinho. Eu acredito que essa nossa roda de conversa foi um passo importante para a gente aprofundar o conhecimento sobre esses temas. É óbvio que eu não falei um milésimo do que a gente pode falar sobre neurodiversidade, por isso a nossa roda de conversa vai acontecer toda quarta-feira, às 20h30, para que a gente possa tentar minimamente abordar o maior número de temas possível, a maior diversidade de temas possível. Eu quero que vocês me tragam, lá nos grupos de onde vocês vieram, me tragam assuntos. Olha, Tati, vamos falar de tal assunto? Eu vou fazer uma listinha de assuntos, de repente eu junto 2, 3 numa roda de conversa só. Enfim, tragam para mim as questões, porque é importante isso também, a gente falar do que vocês precisam que eu fale, tá? E no mais, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, mesmo que ainda um pouquinho tímidos, um pouquinho caladinhos, com a câmera fechada, não tem problema, é assim mesmo. Com o tempo a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais intimidade, daqui a pouco todo mundo tagarelando, vai faltar tempo para todo mundo falar. Eu espero que seja assim. Tá? Eu agradeço de coração. Para mim é um privilégio, uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês, poder trazer só um pouquinho do meu conhecimento e mais ainda aprender com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a maior parte das dúvidas. Eu espero que eu tenha conseguido tratar o tema neurodiversidade, doença, transtorno e síndrome de uma maneira que tenha sido esclarecedora. E é importante a gente sempre lembrar que a compreensão da neurodiversidade e a clareza na distinção entre doença, transtorno e síndrome são essenciais para a gente construir uma sociedade mais inclusiva, mais equitativa, mais respeitosa, com a singularidade de cada indivíduo. Isso é muito importante. E eu quero agradecer demais aos que ficaram aqui até o final. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? Ah, um coraçãozinho. Obrigada, Lu. Ivonete, obrigada. Ai, que lindos coraçõezinhos. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Ah, que fofo. Que bom que está gravado. Esses coraçõezinhos subindo aí. Amei. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia até aqui. Um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa que vocês queiram bater um papo, tirar uma dúvida, sugerir, me encontram lá nos grupos, eu estou lá, estou disponível para vocês. Me adicionem, me chamem, vamos bater um papo. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso e até quarta-feira que vem. Obrigada, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.